Olha aí, galera, olha a gente aqui. Questão número 4, simulado aberto, primeiro simulado aberto do Sistema SEV de ensino. Bom, na questão número 4, a gente tem um textozinho informativo da revista Nature, muito interessante, que vai falar sobre a questão das células que compõem o pâncreas e a relação que há entre elas e a produção de insulina para o combate, por exemplo, do diabetes. Então ele fala, human cells reprogrammed to create insulin. Então as células humanas reprogramadas para criar insulina. Se as células foram reprogramadas, significa dizer que antes elas não tinham essa função. Então elas passaram a ter uma nova função, que é a produção de insulina, tá? Então ele vai falar de pancreatic cells that don't normally produce insulin can be modified to do so. And to help control blood sugar levels in diabetic mice. Então, ele está falando de células pancreáticas que normalmente não produzem insulina, podem ser modificadas para fazê-lo e assim ajudar a controlar os níveis de açúcar em ratos com diabetes. Então, basicamente, o que o texto vai falar é sobre isso. No primeiro parágrafo, ele diz que o primeiro sintoma, né, o primeiro elemento sintomático do diabetes, que causa diabetes, é justamente a questão, tá, da destruição de um tipo específico de célula do pâncreas, que é aquela que vai produzir o quê? A insulina. Mas estudos comprovam que hoje é possível você designar uma célula para fazer essa função, tá? Então, eu vou retirar essa célula que não está fazendo essa função e vou designar uma outra para fazer esse mesmo papel. Bom, os resultados, então, eles levantaram as esperanças de que a reprogramação, né, dessas células, ela pode, de fato, ajudar, tá, no combate, por exemplo, a questão do diabetes. Tá? Bom, num estudo publicado em 13 de fevereiro, que foi feito pela revista Nature, ele diz que os pesquisadores eles acabaram identificando a relação em que células que normalmente não produzem insulinas poderiam ser reprogramadas para fazê-lo e assim poderiam começar a produzir o hormônio, né? Por exemplo, ele citou o caso da experiência, quando implantada em ratos, essas células reprogramadas aliviavam os sintomas do diabetes, assim levantando a possibilidade de que esse método poderia ser utilizado um dia para o tratamento em pessoas. Então, está tudo ainda na esfera da pesquisa, né, feita com ratos, ainda em laboratório, mas já existe a possibilidade de reprogramação de células do pâncreas que naturalmente não produzem insulina para fazê-lo. Como era bem simples, né, questão de habilidade 6, onde você vai utilizar supervalorização do inglês, né? Você vai utilizar o inglês para aprender mais, para identificar mais, né, para aumentar o teu conhecimento, a gente encontra facilmente aí logo na letra A. O diabetes é uma doença causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio que promove o aproveitamento da glicose como energia para o nosso corpo, tá, galera? E aí o que acontece? A reportagem veiculada pela revista Nature informa que, tá logo aí na letra A, que não nos deixa mentir, outras células pancreáticas, quando modificadas, podem realizar o controle dos níveis de glicose, o quê? No sangue. Os estudos de células pancreáticas modificadas em humanos têm se mostrado eficazes para o tratamento de diabetes. O estudo ainda não foi feito em humanos, ainda está na estágio inicial, então ainda está lá nos ratos ainda. Letra C diz que o diabetes só acontece quando ocorre o comprometimento de um grupo de células pancreáticas produtoras de insulina, tá? Isso aí no texto, ele apenas fala sobre as células que deixaram de produzir, não ficou tão claro assim, tá? A gente sabe que existem outros fenômenos que causam a questão do diabetes. As células reprogramadas de outros tecidos são capazes de ajudar, né, isso no controle dos tipos de diabetes, tá? Tem que ser específicas do pâncreas. E na letra E, todas as células pancreáticas são produtores de insulina, que auxiliam assim no controle dos níveis de açúcar do sangue. Não são todas as células, são uma parte delas e as reprogramadas podem fazer essa função. Então, a alternativa correta, letra A para a quarta questão.